Vamos para a narrativa. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Versículo 3: entrará Arão no santuário com isto: um novilho para a oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. 4, versículo 4: vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com o cinto de linho, e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água, e então as vestirá. Versículo 5: da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre eles, sobre os 2 bodes, aliás, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário, ou em algumas traduções para o bode de Azazel. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor, e o oferecerá oferta pelo pecado. Mas o bode que cair a sorte para o bode emissário, ou o bode de Azazel, será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele, e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Olhem para mim. Parece meio confuso. Oferta pelo pecado, holocausto, o que é isso? Eu já expliquei para vocês. Existiam 5 tipos de ofertas: oferta pela culpa, oferta pelo pecado, oferta de paz, oferta de elevação, o holocausto, que era a oferta toda ela queimada. E aqui Deus está tratando da festa mais sagrada do povo judeu, ou de Israel, o dia de Yom Kippur. E nós caminhamos para isso, nós estamos caminhando para isso. A próxima festa, daqui 30 e poucos dias, é Shavuot, é a colheita das semanas, e depois vem as trombetas, e depois vem o Yom Kippur, o dia, o único dia na Bíblia, onde Deus manda o povo jejuar. É o único capítulo, o único versículo que diz para eles jejuar. Afligir a sua alma. O que é afligir ali? Deixar de comer e deixar de beber. Era o dia, ou é o dia mais importante para os israelitas. Por quê? Porque nesse dia, meus queridos, nesse dia, Deus desceria com a sua glória no Santo dos Santos, sobre a tampa da Arca da Aliança, chamada de propiciatório. Numa nuvem espessa, escura, ali a presença dele desceria, e ele poderia aceitar a expiação dos pecados de toda a nação de Israel, de todos os israelitas, nesse dia. Então é um dia muito, muito importante, é o dia mais importante. E nós vamos conectar isso com Hebreus. O que o escritor de Hebreus vai falar para nós? Lindo, tremendo. Hoje nós temos a condição de olharmos para esses textos bíblicos, para essa narrativa bíblica, e entender, meus queridos, entender o que Deus tinha preparado para nós.
Isso aqui é um ritual, é um enredo que Deus preparou para que Deus não nos consumisse pelos pecados deles. E Arão poderia fazer a oferta ou a expiação pelo propiciatório, por toda a tenda, por todo o tabernáculo e depois pela nação inteira de Israel. É como se dia após dia aquela tenda que recebia a presença de Deus no tabernáculo ia recebendo ou ia acumulando os pecados da nação, ia acumulando os pecados de todos eles. Por isso que a Bíblia vai falar para fazer expiação pela arca da aliança, pelo propiciatório, pela tenda e depois pela vida de Arão, pelos seus familiares e depois pela nação de Israel inteira. É como se aquele lugar fosse recebendo dia após dia, fosse acumulando os pecados dele, e nesse dia Deus viria e faria a expiação, ou seja, faria a aproximação, receberia esses holocaustos, o sangue desses animais como uma oferta. Interessante isso. E aqui o que a narrativa nos conta? Deus diz: depois da morte dos filhos de Arão, Deus chama Moisés e dá a ele algumas leis. E ele diz: para que Arão não morra, para que Arão não queira também esse beijo divino da morte que os sábios dizem, não queira se aproximar demais da presença de Deus, Deus diz para ele: não entre todo o tempo além do véu, ou seja, no Santo dos Santos ou no lugar santíssimo. Não, é uma vez por ano. No lugar santo, ali ele poderia entrar, ali ele entraria todo dia. Ele tinha que trocar os pães da mesa da preposição, tinha que trocar o incenso, ali ele entraria, mas no Santo dos Santos uma vez, e com toda uma preparação. Saibam vocês, o sumo sacerdote era diferente do sacerdote em todos os dias. O sacerdote, ou os sacerdotes, aqui no caso tinha dois, os dois filhos que ficaram de Arão, eles tinham uma veste de linho, uma veste branca, toda branca. E o sumo sacerdote, ele tinha uma veste, ela tinha várias cores, mas o que predominava era a veste dourada sobre ele, para que todos vissem: opa, aquele é o sumo sacerdote, o representante de Deus, aquele. E nesse dia especial, antes de ele trazer para dentro do Santo dos Santos o sangue do novilho, fazendo expiação por ele primeiro, e depois pela casa dele, e depois a oferta pelo pecado, depois o sangue do bode, e depois novamente o sangue do outro bode, agora pela nação de Israel, nação toda. Antes disso tinha uma pia, era uma pia, literalmente uma pia, tipo uma piscina, e ele tinha que se banhar nessa pia, porque ele poderia estar ritualmente impuro. Aonde ele estaria entrando era santo, sagrado, puro, e ele se lavava, se banhava, depois entrava com o sangue. Mas antes disso, ele tirava aquela veste, aquelas vestes douradas do sumo sacerdote, ele tirava, ele vestia um linho inteiro branco, 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 branco. Ele ficava como os demais sacerdotes nesse dia, apenas nesse dia. E ele adentrava com o sangue do novilho, e depois do carneiro, e depois do bode, e aspergia sobre a arca da aliança 7 vezes, expiação. E ele tinha o seu incensário também, cheio de brasas, e aquele incensário ele colocava no Santo dos Santos, e com o incenso
a queima das brasas, a queima do incenso na brasa, levantava uma fumaça escura, espessa. E essa fumaça ia e ficava e pairava sobre a arca da aliança, sobre a tampa, sobre o propiciatório. E ali, exatamente ali, descia a presença, a glória, a cavor de Deus, ali, exatamente sobre a arca, naquela nuvem espessa, escura. Mas para que isso? Para que tantas figuras? Para que tanto enredo? Para que isso? Porque mesmo Arão, fazendo toda essa ritualística, se preparando, Arão não era bobo. Sua mente limpa, seu coração limpo, todo o ritual da pia ali, o sangue, ele não poderia entrar sem sangue, entrava com ele também. Mesmo assim, Arão não via Deus. Atente para isso. Arão não via Deus. O que ele via era uma manifestação, algo turvo. Ele não conseguia ver. Ninguém viu a Deus, nem Moisés viu a Deus. Ele via aquilo que Deus permitia que ele visse, um vulto. Um vulto. Algo que ele entendia que era Deus, porque dali saía a voz, dali saía o fogo, e ele sentia a presença de Deus, mas ele não via Deus. A Bíblia, a narrativa bíblica diz que ninguém viu a Deus, e se alguém vê a Deus, morre. Será que Nadab e Abiú viram a Deus? É uma pergunta interessante. Será que esse beijo divino chegou sobre eles? É interessante. Por isso que Deus alerta Arão: não entre toda hora ou todo dia no Santo dos Santos, no lugar sagrado. Não entre. Apenas uma vez. E ele fazia toda essa preparação. Os sábios dizem que quando Arão vestia as vestes brancas, toda branca, e entrava, era um lugar escuro, uma sala escura, imagine, toda fechada, apenas com a fumaça do incensário sobre a arca. Alguns ainda dizem que a arca ela apenas pairava sobre o ar, quebrando todas as leis da física. Eu não sei explicar isso. Alguns sábios pensam que era dessa forma. E ali Deus se manifestava. E ali Arão conseguia entender e ver aquilo que Deus permitia que ele visse. E perdoava ou não os pecados dele, dos seus familiares e da nação toda. Quando ele adentrava, a visão era que ele parecia um anjo entrando no Santo dos Santos, todo branco, com as vestiduras todas brancas. O homem natural que trabalhava fora, quando ele chegava no lugar santo e se despia das suas vestes tradicionais e colocava a roupa inteira branca e adentrava ao Santo dos Santos, é como se o homem natural passasse a ser um homem espiritual ou sobrenatural, entrando no lugar santo, no lugar divino, na morada de Deus. E aí nós começamos a entender e nos perguntar muitas coisas. Vejam que havia 3 divisões: o átrio, que era o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Será que existe um terceiro céu? Será que existem 7 céus? Na tradição judaica vai falar isso, que existem 7 céus. Eu não estou falando o que é verdade ou o que não é verdade, apenas trazendo algumas coisas para vocês. O apóstolo Paulo vai falar isso. Conheço um homem, não sei se é no espírito ou na carne, que subiu até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis. Será que Paulo conhecia? Paulo era judeu. Interessante isso. Até ao terceiro céu. Então, quando o sumo sacerdote fazia isso,
ele adentrava, entre aspas, ao terceiro céu. E ele se parecia como um anjo de Deus naquela escuridão, todo branco, todo branco. Essa era a visão, essa era a mensagem. Interessante isso. Mas por que a Bíblia nos relata, nos conta isso? Por quê? Olha todo o enredo que Deus fazia para perdoar o pecado daquela nação. Olha só. O que a narrativa bíblica vai nos falar? O que o assim chamado Novo Testamento vai nos trazer? Hebreus é o que mais vai tratar sobre isso. Ele vai traçar um paralelo do início ao fim sobre essas questões. O outro sacerdócio, o nosso sumo sacerdote. Aqui sacerdócio nós estamos vivendo hoje, sobre qual? E ele vai falar lá no capítulo 7 que, depois de tudo isso, e com a vida do nosso Cristo, nós que cremos, nós que acreditamos, nós que professamos a fé em Jesus Cristo, depois disso, todo esse ritual foi transferido para a pessoa dele, tão somente para a pessoa dele. E hoje, Hebreus capítulo 7, se não me engano, diz, o escritor nos manda: tenham intrepidez e coragem para entrar hoje no Santo dos Santos. O que isso quer dizer? Que nós temos acesso livre, direto ao Santo dos Santos. Uma vez por ano Deus descia sobre aquele lugar e aceitava ou não, né, o sangue daqueles animais inocentes como expiação sobre os pecados da nação toda. Hoje, quem é o nosso Cordeiro? Yeshua, Jesus Cristo, aquele que morreu sobre nós. Aqui eles estavam sobre o sacerdócio levítico. Nós estamos sobre um sacerdócio ainda maior. O escritor de Hebreus vai falar. Um sacerdócio que vive para sempre. Não teve começo, início de dias e nem fim. O sacerdócio de Melquisedeque, o rei de justiça. Quem é o rei de justiça? Quem é o nosso rei de justiça? Yeshua, Jesus Cristo. Amém? Então nós hoje nos encontramos sobre esse, ou debaixo desse sacerdócio, não mais o levítico, mas o de Melquisedeque, do rei de justiça. E o sangue ainda é aspergido, o sangue ainda é aceito, o sangue ainda é derramado por nós, pelos nossos pecados, ainda verte por nós. Quem é o Cordeiro que era sacrificado, ou que é sacrificado? Jesus. Quem é o sumo sacerdote? Também Jesus. E o sangue dele ainda perdoa os nossos pecados nos dias de hoje. Amém? Olha a ligação que o escritor de Hebreus vai trazer para nós. Olha a ligação. Da onde que o escritor de Hebreus tirou essas coisas? Justamente daqui. Por ele entender essas coisas sagradas. Amém? Continuando, meus queridos. Versículo 11. Arão fará um novilho da sua oferta pelo pecado. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu, para o lugar santíssimo. Olha só. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, cubra a tampa da arca da aliança, que está sobre o testemunho, sobre a arca, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo.
Esse, meus irmãos, era o sacrifício primeiro por ele e pela sua casa. Entrava com as vestes brancas, com o sangue do novilho, e aspergia uma vez na frente, depois em cima 7 vezes na Arca da Aliança. Isso tem um significado profético. Depois ele saía e pegava agora a oferta, o sangue pela nação de Israel, a oferta pelo povo. Nós vamos ler agora, versículo 15. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele, ou seja, na frente e em cima da tampa. Assim fará expiação pelo santuário, olha só, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, por todo o tabernáculo que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação do santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Amém? Olha toda a ritualística que Arão fazia, ou que o sumo sacerdote fazia. Meus irmãos, nos dias de hoje, nos nossos dias, traçando um paralelo para os nossos dias, volto a falar, o escritor de Hebreus disse que nós temos esse acesso livre, ou seja, quando nós pecamos, quando nós erramos, e que o Espírito Santo nos direciona, quando o Espírito Santo nos fala conosco, olha, você errou aqui, você errou ali, nós temos esse acesso direto, além do véu, no Santo dos Santos. O que aconteceu quando Jesus morreu? Que a narrativa bíblica diz que o véu se rasgou, o véu do templo se rasgou no meio, ou seja, nós temos acesso direto ao Santo dos Santos. Nós somos esse templo. Nós somos esse templo. Nós não precisamos do sangue de um animal inocente hoje. Nós precisamos tão somente do sangue de Yeshua. Amém? E esse sangue ele está vertendo por nós ainda hoje. Ele está aspergindo sobre a Arca da Aliança hoje. O sangue do Cordeiro Pascal. O sangue de Yeshua, de Jesus Cristo. Esse sangue ainda verte por nós. E o que nós precisamos fazer? Ter o coração puro, a mente pura, e nos arrependermos dos nossos erros, dos nossos pecados. Em hebraico é fazer techuvá, retornar aos caminhos do Senhor, para que assim o sangue de Yeshua possa nos salvar todos os dias, todos os nossos dias. Amém? Então essa era toda a ritualística que Arão fazia. E daqui também, nós não vamos ler, mas vocês podem ler em casa, vai sair aquela questão ou a narrativa do bode expiatório. O que é o bode expiatório? Depois que Arão fazia isso, aliás, antes disso, Deus mandava Arão pegar 2 bodes, sem defeito, macho, de 1 ano de idade, e escolhia, lançava sorte sobre os 2. Um era para ser sacrificado e o sangue aspergido sobre a Arca da Aliança, e o outro, ele não entraria no Santo dos Santos, ele ficaria fora. E Arão, depois de tudo isso, chegaria até esse bode, colocaria as mãos, ou imporia as mãos sobre ele, e confessaria sobre esse bode, sobre esse animal inocente, os pecados de todos eles, da nação inteira de Israel. É como se ele transferisse o pecado deles para o animal inocente. E esse animal inocente não era morto ali,
ele era lançado, ou ele era enviado para o deserto. Aqui na nossa tradução diz o bode emissário, mas no hebraico é o bode de Azazel, ou para Azazel. O que é Azazel? Aí nós vamos entrar na cultura judaica novamente. Muitos sábios vão falar que Azazel é justamente essa personificação do mal, ou seja, um bode era para Deus e outro bode era para Satanás, para o mal. Mas está certo isso? Eu não sei, eu apenas estou falando o que a tradição judaica fala. Eu não sei se era justamente. Tem outra linha de pensamento que vai falar que para Azazel, ou o bode emissário, é justamente um bode para Deus também, ou seja, os dois bodes eram para Deus. Eu não sei qual está certo. Eu sei que esse bode aqui, que continha os pecados, que era sobre ele os pecados, saía fora do arraial, do acampamento deles, saía fora. Era enviado, era guiado por um homem lá no meio do deserto. E lá ele era solto, era jogado no penhasco para morrer. Esse bode não poderia voltar para o acampamento dos israelitas. Por quê? Porque sobre ele estavam todos os pecados da nação. O bode expiatório. Entende de onde que saiu essa questão do bode expiatório? Justamente dessa passagem bíblica. Deus mandava esse bode para morrer no deserto, ou seja, tirava os pecados do meio deles. Tirava os pecados do meio deles. Aí eu poderia entender também, claro que isso é só um pensamento, quem é o cordeiro que tira os nossos pecados? Yeshua, Jesus. Por que o bode saía com os pecados do meio do acampamento dos israelitas? Meus irmãos, tudo, absolutamente tudo está ligado. Tudo está ligado. O natural com o espiritual, sempre. Agora, para nós encerrarmos, um pouquinho para frente ali, Levítico capítulo 17, versículo 9. Aliás, versículo 10. A proibição de comer sangue. Não poderia deixar de falar isso. Levítico 17, 10. Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e eu eliminarei do seu povo. Porque a vida, olha isso, atente para isso. Por que não se pode comer sangue? Porque a vida da carne está no sangue. Eu tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Olhem para mim, meus queridos. Por isso que nós não podemos comer sangue. E essa paraxá também vai tratar disso. Lembram no Éden, quando Deus criou Adão e Eva? Eles eram basicamente vegetarianos. O ser humano passou a comer carne após o dilúvio, com Noé. Antes disso, eles não comiam carne. E carnes apropriadas para serem comidas. Sempre foi assim, e sempre vai ser. Os sábios dizem que no findar de tudo isso, com o regresso de Yeshua, com o corpo transformado, glorificado, os que ressuscitarem com ele, Deus queira que nós estejamos entre eles, não comerão mais carne também. Porque essa precisão, essa deficiência, foi justamente com a queda do homem, ou depois de Noé. Essa vitamina que nós precisamos está justamente na carne. É como se Deus fizesse uma concessão. Opa, agora, já que vocês caíram, que vocês pecaram, que vocês não são mais os mesmos, que vocês têm essa deficiência dessa proteína, eu vou permitir, por um breve momento, que vocês comam dos animais apropriados para serem comidos. Depois, não mais. Ou seja, volta-se o que era no Éden. E Deus diz: porque a vida está no sangue.
A vida da carne está no sangue. Isso tem um embasamento físico, claro, mas também espiritual. A vida, o sangue fazia expiação por eles, não necessariamente as partes dos animais, a pele, o couro, não, mas o sangue, a vida está no sangue. E também Deus vai dar esse mandamento para eles, porque os caldeus, povos que viviam perto deles, seus vizinhos, os caldeus, eles faziam todo tipo de ritual com sangue. Os seus rituais eram com sangue. Eles faziam umas piscinas de sangue e mergulhavam nessas piscinas de sangue de animais, invocando deuses estranhos, deuses que não são. Eles comiam, eles ingeriam o sangue, porque eles acreditavam que estavam ingerindo ou estavam tomando força dos deuses. Então tem dois aspectos aí. O primeiro é claro, porque a vida está no sangue. E nós não podemos comer a vida. Não podemos tirar a vida. Só Deus pode tirar. E só Deus concebe a vida. E a segunda era porque os povos que habitavam perto deles faziam seus rituais em homenagem aos seus deuses com sangue. É por isso que muitas vezes nós vemos esses trabalhos de macumba, voodoo, essas coisas horrendas que nós vemos por aí, é feito com sangue. Por quê? Porque eles acham que os deuses que eles servem se alimentam desse sangue, querem esse sangue, e porque eles ingerem sangue, eles acham que estão ingerindo a força, o poder desse Deus estranho. E Deus disse: vocês não vão fazer isso, vocês não vão se associar com essas nações, com esses povos que fazem isso. Então, por isso, tanto no chamado Velho Testamento como no Novo Testamento, a Bíblia é sucinta e ela diz: não comam sangue. Não é para nós comer sangue. Cada vez que nós comemos sangue, é como se nós perdêssemos pontos. O nosso espírito ele vai baixando. Aí vocês começam a entender a importância de nós nos alimentarmos bem. Quanto mais eu me alimento das coisas que Deus disse para nós nos alimentarmos, eu vou estar bem fisicamente eu vou estar bem, e espiritualmente eu vou estar bem também. Porque se o espírito está mal, o corpo está mal. Ou se o corpo está mal, o espírito está mal. Porque os dois são unidos. Os dois têm uma ligação. Há uma diferença brutal entre aquela pessoa que come sangue, come aquela carne cheia de sangue, com aquela pessoa que não come sangue. Isso a nível espiritual não tem comparação, meus queridos. Não tem comparação. Então é por isso que é importante nós nos alimentarmos bem daquilo que Deus falou para nós nos alimentarmos. Amém? Em nome de Jesus. Fique de pé, meus queridos.